Eu me chamo Ricardo Bombom e se você está pensando em comprar elásticos para treinar em casa ou já comprou, mas não sabe para qual função serve cada elástico, esse é um tutorial para você tornar ele o seu guia de treinamento. Mas antes de começar esse vídeo e falar sobre os elásticos, tenha consciência que resistência muscular pode ser feita de qualquer maneira. Elástico é apenas um equipamento ou um acessório, ou se você faz treinamento em casa com outro tipo de utensílio, né? Seja uma garrafa, PET, seja qualquer tipo de resistência, é isso que importa para o seu músculo. O que ele precisa saber é quanto tempo ele vai fazer resistência e qual é a intensidade dessa resistência. Mas vamos se apegar aqui e vamos voltar para o elástico. Olha só, vamos começar por esse pequeno elástico aqui chamado mini band. Geralmente ele é vendido em trio, tá? Sendo um mais leve, um moderado, né? Um média resistência e uma resistência um pouquinho mais forte. Geralmente essas mini bands você consegue visualizar a utilidade delas no tornozelo, né? Ou seja, você pega esse elástico e coloca aí no meio do seu tornozelo para utilizar deslocamentos laterais, para você utilizar como um agachamento, uma resistência que ele faça força de rotação externa, né? Contra a resistência dessa rotação externa, ou ainda assim utilizar ele próximo ao joelho. Geralmente exercícios que envolvem o glúteo, né? Ele tem uma utilidade muito interessante, mas você também pode utilizar esses pequenos elásticos nos punhos. Qualquer tipo de exercício que você queira realizar com a abertura dos seus punhos, ou você que está fazendo aí talvez uma reabilitação para ombros, ele se torna muito interessante também, porque essa pequena resistência, né, ela acaba sendo bem grande, né? A pequena resistência, no caso que eu estou falando, o elástico é pequeno, mas a resistência dele é muito forte. E a partir do momento que você vai aumentando a sua intensidade, né? Esse preto aqui, por exemplo, é a maior intensidade desse kit de press. Eu tenho dois aqui, mas o kit é de 3. Você pode duplicar ou triplicar a resistência e isso faz com que o seu músculo compreenda que a intensidade está maior. Não necessariamente você precisa colocar um elástico só para causar uma resistência mais forte. Você pode, né, duplicar ou triplicar e deixar a resistência muito mais interessante como sobrecarga de treinamento. Então, mini bands você consegue utilizar para punhos, para tornozelos e joelhos, tá? Tem várias utilidades, professor? Sim, tem várias, mas a mais comum são esses tipos de resistência que eu te falei: tornozelo, joelho e punhos. Vamos para a Super Band. Essa Super Band é um modelo mais fino dela, mas tem Super Bands dessa daqui que você encontra até com suporte de carga para 160, 180 quilos. É muito forte, por isso chamada Super Band. Ela tem uma resistência muito intensa, tá? Se você nunca viu esses elásticos, ele é bem comum nos boxes de CrossFit, o pessoal que está aprendendo a fazer uma barra, né? Você coloca lá na barra, bota na resistência com o seu pé e ele te impulsiona para cima. Então esses elásticos, ele tem uma forma muito interessante que a carga dele fica sobre a sua coluna para membros inferiores. Olha só, a sugestão minha seria utilidade desse tipo de elástico para treinar membros superiores. Então você pega o elástico, coloca aqui, ó, atrás do seu pescoço, né, passando pela frente do seu tronco, e nesse tipo de resistência eu já estou sentindo ele como se fosse um cabo me puxando para baixo. Essa é a tração do elástico. Isso me dá mais mobilidade de membros superiores, então aqui eu tenho mais liberdade nos movimentos de perna. Isso faz com que esse elástico fique interessante para você realizar vários tipos de agachamento ou a fundo, né? Você também pode utilizar como se fosse uma barra nas costas, tá? Porque a força de tensão dela é sobre a sua coluna. Para onde você direcionar a sua coluna com um pouquinho de flexão,
para frente, a resistência vai estar tracionando para baixo. Então a intensidade da sua coluna é muito maior. Tá? O que eu quero fazer aqui, uma pequena dica? Olha só, olha aqui para baixo. Esse elástico, conforme você abre ele, a intensidade dele também vai aumentar, tá? Porque eu estou fazendo uma resistência muito maior, dando mais espaço entre um pé e o outro. Isso faz com que essa resistência muscular seja mais forte. Eu tenho menos cabo, né? E esse cabo vai me tracionar com um pouco mais de intensidade. Então, se você for fazer um agachamento, lembre que o espaçamento para você realizar esse exercício é muito interessante, tá? Como você pode também fazer exercícios com um membro só, ele também se torna muito interessante. A minha dica seria esses exercícios para utilizar com super band, exercícios de membros inferiores. Mas professor, dá para fazer membros superiores? Dá para fazer. Ele é uma adaptação. Por que não é tão interessante assim? Porque a pegada dele não é tão interessante. E várias pessoas possuem sudorese na mão, né? Suam demais. E começa a corroer bastante esse elástico aqui. Você precisa hidratar esses elásticos com talco, né? Se você tem talco em casa, é interessante porque com o tempo, né, com o suor, ou se você está treinando em casa com ar-condicionado, ele vai ressecar esse tipo de material e ele começa a ficar quebradiço. Então, se você não sabia, você precisa sim hidratar todo o elástico que você tem para que ele não fique seco. É um elástico que a gente precisa manter a tensão dele. Dá para fazer membros superiores? Dá, ok? Mas só recordando, o tipo de pegada não é o ideal. Vamos para o terceiro, e esse daqui eu acho mais interessante, certo? Não fazendo aqui nenhuma merchandise, né? Essa não é a intenção do vídeo, mas esse tipo de elástico aqui, para mim, é o elástico mais versátil que tem. Primeiro fator, manoplas, tá? Você tem um conforto muito maior dessas manoplas, é o nome desse pegadorzinho aqui, ó, para sua mão, né? Independente da sua mão ser mais fina ou mais grossa, ela serve bem, ela acopla bem aí na sua pegada. Isso te dá mais conforto para fazer membros superiores, para fazer membros inferiores. Você bota embaixo dos pés, dá para fazer um agachamento. Olha só a diferença que eu queria falar para vocês entre agachar com carga de manopla, esse elástico de manopla, e a super band. Você bota lá no pé, tá? Você traz ela do lado do seu corpo, mas percebe só, olha só, para membros inferiores não é tão interessante. Por que não é tão interessante? Porque olha a força que eu preciso fazer de sustentação de carga para que eu faça força com a perna. Então aqui, gente, eu tenho muita força de braço, eu tenho muita força para manter meu braço nessa posição, e aí acaba ficando desconfortável, porque acaba puxando o teu pé, não é tão interessante. Então eu indicaria ele, como ele tem esses pegadores, use para membros superiores, tá? É a indicação dele, dá para ajustar, elástico é versátil, mas pelo fator dos pegadores, pense em treinamento com halter, tá? Você pode utilizar qualquer tipo de exercício como se fosse halter, mas os exercícios para membros superiores são mais confortáveis, né? Não passa pelo teu pé, não rasga o teu pé se você estiver fazendo descalço, é mais confortável em casa, enfim. Mas olha só, esse detalhe aqui super interessante é que ele tem um revestimento em cima do elástico. Isso faz com que conserve melhor o seu elástico. Como eu falei anteriormente, você precisa hidratar os elásticos e esse daqui ele já tem um controle, digamos assim, para que ele não desidrate, né? Você não caia aqui os pingos de suor, enfim, você talvez possa molhar um pouco mais, tomando água, cai, resseca. Isso daqui dá uma proteção bem interessante. Se você está fazendo progressões de carga e o elástico que você comprou não está tão forte assim, mas você tem um segundo elástico e você ainda acha que ele não é tão forte assim, você pode duplicar também, pode fazer esse pequeno ajuste. Ainda assim fica com uma pegada interessante e a resistência fica muito forte. Esse tipo de elástico aqui você consegue comprar ele num kit de 2.
ele vende às vezes um e às vezes ele tem um kit de 2. Eu comprei um kit de 2, por exemplo. Então esses 2 elásticos aqui servem para uma pessoa iniciante, uma pessoa intermediária e uma pessoa avançada, porque você consegue duplicar e ele fica muito forte, tá? Mas não me apegando no tipo de material, o que eu queria que vocês soubessem é que esse é um panorama geral de qual utilidade serve para cada elástico, tá? Não se apegue ao tipo de material, a qualidade é interessante, né? Procure qualidade do material um pouco mais superior, né? Fuja daqueles materiais muito baratos que eles tendem a arrebentar muito fácil. E a segunda dica que eu te dou, e talvez para finalizar, é que esses elásticos, diferente de um halter que você trabalha numa academia, para onde você fazer a força deve ser contrária à resistência do elástico. Deixa eu colocar lá na prática. Olha lá. Se eu estou colocando um elástico no sentido da gravidade, a minha força sempre tem que ser no sentido contrário, independente de onde ele estiver acoplado, né, onde tiver a outra ponta de resistência, o ideal é que você faça sempre resistência para o lado contrário. E a outra dica, né, que eu acabei não falando, gente, elástico, o nome já diz, você precisa manter ele com tensão, o elástico precisa ficar firme, forte, para que você tenha mais ação muscular, para que seja mais interessante. Esse elástico não pode trabalhar sem resistência, ele não pode trabalhar frouxo. Isso não dá um feedback interessante de estímulo para o seu corpo, para o seu músculo. Então se oriente bem aí na hora de realizar, né? Não deixe tensão frouxa. O trabalho com elástico é muito mais fino, você precisa de uma cadência um pouco mais controlada, você tem uma intensidade dos ligamentos musculares muito mais forte com o elástico. Então faça um controle bem de carga, uma cadência bem controlada. E recomendo você, né, mesmo que você tenha aí na melhor das intenções buscado comprar um elástico para realizar o seu exercício, procure um profissional que consiga te orientar, porque a gente precisa entender quais os tipos de músculo que a gente está realizando para que o seu treinamento seja eficiente, para que você também seja, né, para que você consiga buscar o resultado que você está querendo aí, está almejando. Então, para que você faça o exercício para o músculo que você deseja, procure um profissional para te orientar qual é a série que você vai realizar, qual é o intervalo que você deve fazer, e você tem aí todo o aparato de que realmente está fazendo a coisa certa em casa, em segurança, fazendo bonitinho. Bom, essas foram as dicas que eu queria passar para vocês, um tutorial sobre cada elástico, e daqui a pouco eu vou passar o que você pode fazer com cada um desses elásticos aqui. Se ficou alguma dúvida para você, deixa aí nos comentários, né? Aproveita para me seguir lá no Instagram, @ricardobombom, faça a sua pergunta e eu teria a maior honra de fazer um vídeo para você esclarecendo o que você deveria fazer ou como você deveria fazer cada tipo de exercício utilizando o elástico e treinando em segurança na sua casa. Fica aqui a minha dica para vocês: treine em segurança, fique em casa, mas usem a cabeça. Tchau, tchau! Até mais!